Gente, então nós trabalhamos aí os princípios, né, comuns às ações penais de natureza privada, ação penal pública e ação penal privada, tá? Vamos trabalhar agora os princípios específicos, né, tanto da ação penal pública e específicos aí da ação penal privada. O primeiro deles aí é o princípio da obrigatoriedade, tá? Bem, passando aqui, o princípio da obrigatoriedade tá aqui para vocês, tá? Da ação penal pública, tá? Gente, se a gente voltar aqui rapidinho nessa tela aqui, ó, olha só. Quando a gente for trabalhar o princípio da obrigatoriedade, esse princípio é da ação penal pública. Lá do outro lado você tem a ação penal privada, princípio da oportunidade e conveniência. Tudo que a gente for trabalhar aqui no princípio da ação penal pública será o contrário na ação penal privada, tá? Por exemplo, obrigatoriedade ação penal pública, qual seria o espelho dela, o contrário, oportunidade e conveniência na ação penal privada. Princípio da indisponibilidade na ação penal pública, do outro lado não tem, vocês podem completar aí, princípio da disponibilidade. Aí embaixo a gente vai tratar da divisibilidade, né, ou princípio da indivisibilidade na ação penal privada ou ação penal pública, tá? Então vamos lá começar lá trabalhando o princípio da obrigatoriedade. O que é isso, gente? Que o Ministério Público é obrigado a ofertar ação penal. Mas óbvio que o Ministério Público somente poderá ofertar ação penal, porque ele pode pedir o arquivamento, né? Se estiverem presentes as condições da ação, incluindo aí a justa causa, e os pressupostos processuais. Então, nesse caso, aí, o Ministério Público faz o quê? Ele é obrigado a ofertar a denúncia. Olha o que diz o artigo 24. Nos crimes de ação penal pública, esta será, quando ele diz será, é uma regra impositiva, que o Ministério Público é obrigado a ofertar a ação penal. Então, o princípio da obrigatoriedade, ele é uma imposição que decorre da lei. Porém, ele possui as suas exceções, tá? Então, primeiro, o Ministério Público ele pode, ele oferta a ação penal, né, ele pode pedir o arquivamento do processo, obviamente, mas o pedido de arquivamento ele ocorre antes, aliás, nem existe processo ainda, quando o Ministério Público faz o arquivamento, né? Mas vamos imaginar que o Ministério Público oferte a denúncia e aí no meio do processo ele entenda que o réu ali ele é inocente. O que o Ministério Público tem que fazer, gente? Ele pede absolvição. Está aí, pedido absolutório pelo Ministério Público, né? Só que aí, o artigo 385 diz que mesmo que o MP peça absolvição, o juiz ele não é obrigado aí a aceitar esse pedido do MP. Muito embora alguns autores, como Auri Lopes e Alexandre da Rosa, não concordem com esse dispositivo, porque eles entendem que esse dispositivo aí, ele viola o sistema acusatório, né? Enfim, não vamos entrar aí nesse mérito, mas entendo aí que o Ministério Público ele é obrigado a denunciar, mas ele também pode opinar lá no final do processo pela absolvição, muito embora o juiz ele não seja obrigado aí a aceitar esse pedido, tá? Gente, quem é que fiscaliza esse princípio da obrigatoriedade? Quem é que fiscaliza? Bem, o antigo artigo 28, esse que está na tela para vocês, ele foi revogado, não está mais no Código Penal. Antigamente, o juiz que decidia pelo arquivamento do processo. Não existe mais isso, né? Hoje, quem arquiva... Hoje não, né? Segundo o CPP, novo artigo 28, o arquivamento ele é uma função do MP, não passa mais pelo juiz. Muito embora, né, esse dispositivo ele esteja suspenso a sua eficácia por uma decisão em sede de liminar do ministro Luiz Fux, tá? Mas é importante que vocês entendam essa dinâmica, tá? Bem, aí essa parte do juiz aí, pelo menos, está ainda valendo, mas assim que o STF julgar definitivamente aquelas ADIs ali, aí o juiz ele pode deixar de fazer esse papel aí de fiscal do princípio da obrigatoriedade, tá? Então seria assim, o Ministério Público vai lá, oferta a ação penal, aí o juiz pede o arquivamento, o juiz não concorda e tem que mandar para o procurador, no caso o Ministério Público Estadual, ou para a Câmara de Coordenação e Revisão, no caso ali do Ministério Público Federal,
Mas, como eu falei para vocês, né, isso ainda está valendo por enquanto, porque está suspenso, mas pode voltar aí depois da decisão final do STF. Tá? Bem, outra pessoa que fiscaliza esse princípio, gente, é a própria vítima. Porque quando o Ministério Público ele perde o prazo, se ele perdendo o prazo aí, e aí a vítima poderá ingressar com a queixa-crime substitutiva da denúncia. Né? É o que diz aí o artigo 29 do CPP. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. Né? Então, a vítima ela vai fiscalizar se o Ministério Público, né, vai atuar ou não. Tá? Bem, vamos aí às exceções ao princípio da obrigatoriedade. Primeira exceção, gente, transação penal. Bem, a transação penal está disposta lá na Lei 9.099/95, e aí a transação penal é uma espécie de acordo que o MP faz, né, com a vítima, aliás, perdão, gente, com o réu, né? E o réu, ele se compromete em realizar algumas atividades ali, né? E aí, em contrapartida, o Ministério Público não irá ofertar, né, a denúncia, tá? Então, é o acordo de transação penal com seus requisitos, tá? Outra, tá aí o artigo, deixa eu voltar aqui, artigo 76, né, da lei. Outra exceção, é o acordo de leniência, que é uma espécie de acordo, gente, celebrado entre grandes, né, entre o Ministério Público e as grandes empresas ali, onde seus diretores, né, venham a praticar crimes contra a ordem econômica. Isso aconteceu muito aí na Lava Jato, né, as grandes empresas, Odebrecht, etc., etc., celebrando acordos de leniência, né, para que os seus diretores não fossem aí punidos, né, na forma da lei. Outra exceção, parcelamento do débito tributário, né? Quando o cidadão ele se compromete a parcelar as dívidas, né, decorrentes de ações, né, criminosas contra a ordem tributária, na medida que ele parcela ou paga, aí é suspensa, né, essa pretensão do Estado, né? E aí, se ele não cumpre, aí depois o MP pode ofertar essa denúncia. Tá? Outro aí famoso, né? A colaboração premiada, disposta lá na Lei de Organizações Criminosas e outros dispositivos em outras leis, e até mesmo no Código de Processo Penal. E no Código Penal também, né? Então veja aí que o acordo de colaboração premiada é quando você tem ali uma organização criminosa, você tem um daqueles que integram essa organização, ele celebra um acordo, ele vai colaborar com um processo, vai colaborar com o Ministério Público, ele vai dizer que ele praticou o crime e vai colaborar de alguma forma. Quando ele colabora de qualquer forma que não seja apontando para outra pessoa, isso nós chamamos de colaboração premiada. Agora, quando ele aponta o dedo para outra pessoa, aí a gente chama isso de delação premiada. Tá? Na verdade, a delação premiada ela é uma espécie do gênero colaboração premiada. Tá? Acordo de não persecução penal, novidade aí, né, do pacote anticrime. Tá? Aí, gente, o acordo de persecução criminal nada mais, nada menos é do que um acordo celebrado entre o Ministério Público e o réu. O réu vai lá, diz que ele praticou crime, né? Em troca disso, ele vai colaborar, né, com o Ministério Público. Claro que tem os requisitos aí, né? Não é todo qualquer crime que é possível acordo de não persecução penal. Em contrapartida, o Ministério Público ele se propõe, se compromete a não ofertar a ação penal. Tá? Bem, princípio da obrigatoriedade, o processo não começou. Mas se o processo já começou, se o MP já ofertou a denúncia, ele não pode voltar atrás. Ele não pode desistir da denúncia. Ele não pode desistir da ação penal. E mesmo que haja sentença e ele recorre, ele também não pode desistir do recurso. Tá? Isso é o princípio da indisponibilidade. Esse princípio ele é da ação penal pública. Na ação penal privada, o princípio lá é da disponibilidade. Né? O processo começou, o cara ingressou com a queixa-crime, e aí, é possível voltar atrás? Nós vamos ver que é possível voltar atrás através do chamado, né, perdão do ofendido. Isso a gente vê já já. Bem, exceção aí o princípio da indisponibilidade, né, a suspensão condicional do processo, né, prevista lá na Lei 9.099, quando a pena mínima do crime, né, ela tá aí, né, ela não for igual ou inferior a 1 ano,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam aí a suspensão condicional da pena, tá? Bem, princípio da divisibilidade, nós temos aí duas correntes. A primeira corrente entende que não é possível dividir a ação penal. A segunda corrente entende que é possível, que não é possível dividir. Aliás, perdão. A primeira corrente entende que é indivisível, que não se pode dividir. A segunda corrente entende aí que ele é divisível, que é possível dividir. O que é dividir a ação penal? Vou dar aqui 2 exemplos para vocês, né? Imagine aí, o Ministério Público, você tem aí o Pedro e o Paulo. O Pedro e o Paulo, eles foram indiciados em um determinado inquérito policial. E aí esse inquérito chegou lá nas mãos do promotor de justiça. O promotor de justiça olhou lá, Pedro e Paulo, e oferece a denúncia apenas em face de Pedro. E nada fala a respeito de Paulo. Nem pede arquivamento, não fala nada, silencia. O que acontece, gente? Na verdade, acho que o exemplo até ficou um exemplo, acho que é outro, né? Deixa eu tentar aqui voltar aqui para melhorar aqui esse exemplo para vocês. Volta lá. Pedro e Paulo, eles são indiciados no inquérito policial. O inquérito chega para o Ministério Público, ele olha lá, Pedro e Paulo, ele percebe que tem bastante provas em relação a Pedro, mas percebe que não tem tantas provas assim em relação a Paulo. O que ele faz? Ele não perde tempo. Ele pode ofertar a denúncia em face de Pedro e dividir a ação penal, ou seja, oferta a ação penal em face de Pedro e não em face de Paulo. Em face de Paulo, ele pede para retornar, né, a parte de Paulo para a polícia, para que a polícia possa aprofundar nas investigações. É possível isso? Para aqueles que entendem que não é possível, que ele tem que ofertar a denúncia de qualquer jeito, em face dos dois, ou então em face de nenhum, é a primeira corrente, princípio da indivisibilidade. O MP deve ofertar a denúncia em face de todos os envolvidos. A segunda corrente entende que é possível dividir, usando o mesmo exemplo, Pedro e Paulo. Se o Ministério Público ele pode ofertar a denúncia em face de Pedro e pede para a polícia investigar um pouquinho mais em face de Paulo, então ele está dividindo a ação penal. Tá? Esta aí é a segunda corrente. Tá? Professor, qual é a corrente que prevalece hoje? Hein, gente? Adivinhe qual é a corrente que prevalece hoje. Caríssimos, a corrente que prevalece é a segunda. Tá? É que é possível, sim, fazer o desmembramento da ação para buscar mais elementos. Tá bom? Agora vamos falar dos princípios específicos da ação penal de iniciativa privada. Se a ação penal pública, o Ministério Público é obrigado a ofertar a denúncia, aqui, quando o crime é de ação penal privada, gente, é uma faculdade da vítima. Imagine você, alguém lhe caluniou, alguém lhe difamou. Você é obrigado a ingressar com a queixa-crime, gente? Não, você não é obrigado a ingressar com a queixa-crime. Você pode deixar para lá, você pode não fazer nada. Então é facultado a vítima oferecer a queixa-crime. Né? Ela pode, inclusive, deixar para lá. Esse deixar para lá é o que a gente chama de renúncia. Ela renuncia ao direito de queixa. Essa renúncia, óbvio, pode ser expressa e pode ser tácita. Expressa, gente, quando a pessoa escreve no papel lá dizendo, olha, eu renuncio. Né? Então, é claro que na prática ninguém escreve esse papel. Ela espera lá os 6 meses, que é o prazo decadencial. Se ele não tomar nenhuma iniciativa nesses 6 meses, né, ele não pode mais fazê-lo depois. Tá? A renúncia tácita é quando o cidadão ele se comporta como se não quisesse ingressar com queixa-crime. Eu acho que tem mais ou menos 11 de cada 10 exemplos em cada livro, que vocês vão estudar aí, o exemplo lá do cidadão que é chamado para ser padrinho. Né? Então imagine alguém lhe difamou, surge a possibilidade para você ingressar com queixa-crime em face daquela pessoa, e aí você passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, chamou aquele cidadão para ser padrinho do seu filho. Bem, isso aí é uma renúncia tácita. Né? Você pode depois olhar aí os artigos 49 e o artigo 50 aí do Código de Processo Penal. Né? Gente, renúncia só pode ocorrer antes de iniciar o processo.
Então perceba aí que ele estava pensando ainda em ingressar com a queixa-crime, mas ele decidiu que não, né? Então, como isso ocorreu antes do processo iniciar, nós chamamos isso de renúncia, tá? Porque o contrário disso, nós vamos ver que quando o processo já inicia e você quer deixar para lá, a gente chama isso de perdão, perdão do ofendido. A gente vai tratar já daqui a pouquinho a diferença entre renúncia e perdão do ofendido, tá? Então veja que o momento oportuno para a aplicação desse princípio é antes do oferecimento da queixa. Porque depois que a queixa é oferecida, aí ele só pode, exercer o perdão. A diferença, gente, é que a renúncia ela é um ato unilateral. Ela não depende que o outro aceite a sua renúncia. Agora, o perdão do ofendido não. O perdão do ofendido é um ato bilateral. Ela só vai surtir efeito se a outra parte quiser. É estranho, né? Quem que não vai querer, né? Mas sei lá, o cidadão talvez queira levar o processo até o final. Ele acha melhor provar a inocência dele, né, do que aceitar o perdão ali da pessoa que de alguma forma ele tenha ali praticado algum crime contra a honra dele, né? Bem, gente, caso o ofendido não queira exercer seu direito, quais são as opções dadas pelo ordenamento jurídico, gente? Renúncia ou perdão do ofendido, né? Já falamos. E qual é o efeito que a renúncia vai causar, gente? A decadência. Ele deixa para lá no prazo de 6 meses, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer a decadência. E a decadência é uma das hipóteses de extinção da punibilidade, tá? Então tá aí, a decadência é a perda do direito de queixa ou representação em virtude do seu não exercício dentro do prazo legal. Então o cidadão te injuriou, te caluniou, você tem 6 meses a contar do dia que você soube quem é o autor, aí você não toma nenhuma providência. Você deixa passar os 6 meses. O que acontece? Decadência. Houve uma renúncia e a consequência da renúncia é a decadência. Tá aí a renúncia ao direito de queixa, que é uma causa extintiva da punibilidade, sendo um ato unilateral, irretratável e anterior ao processo, e que por meio do qual o ofendido abdica do seu direito de queixa da ação penal privada propriamente dita ou personalíssima, tá? Tranquilo, gente? Bem, a renúncia, como eu já falei para vocês, ela pode ser expressa ou tácita, tá? Preciso ler depois com calma esses artigos aí. Vamos falar agora do princípio da disponibilidade. Bem, se o processo não começou, ele pode renunciar. Se o processo começou, gente, ele não pode mais renunciar. Agora ele pode perdoar, né? Ele pode agora perdoar o acusado, né? Bem, uma vez exercida a ação penal, ou seja, uma vez ofertada a queixa-crime, poderá a vítima, que no caso é a autora da ação, perdoar o acusado. E quando a vítima perdoa o acusado precisa aceitar, tá? O acusado precisa aceitar, tá? Qual é a consequência do perdão aí, se ele aceitar o perdão? Ocorre o que, gente? Ocorre a perempção, tá? A perempção é a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada em virtude da negligência do querelante, com a consequência extinção da punibilidade. Então tá aí, ó, perdão do ofendido, extinção da punibilidade, poderá ser também, assim como a renúncia, ser expresso ou tácito. São os mesmos exemplos. A única diferença é que a renúncia é anterior ao processo e o perdão do ofendido, ele é endoprocessual. E a renúncia é um ato extraprocessual. Outra diferença, a renúncia é ato unilateral. Basta renunciar, a outra parte não precisa concordar. Agora aqui, o perdão do ofendido é um ato bilateral. A outra parte precisa aceitar. Aí vai ser intimado, prazo de 3 dias, para se manifestar, para saber se vai ou não vai, né, aceitar ali o perdão, né, da pessoa ali que se sentiu ofendido, né? Marca inicial e final para o perdão do ofendido, gente. O perdão do ofendido, ele inicia-se início do processo e você pode aí, né, perdoar ali até o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Então perceba que a renúncia ela é antes do processo e o perdão do ofendido ele é depois do processo. Tá aí na tela para vocês, mais uma diferençazinha básica aí entre decadência e perempção. A decadência só é possível antes do início da ação penal, lá na renúncia, lembra?
decorre do não oferecimento da queixa no prazo de 6 meses, a contar da descoberta da autoria pelo ofendido ou seu representante, ao passo que a perempção só é possível após o início da ação e decorre da omissão do agente em uma das hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal. A renúncia só é possível antes do início da ação penal. O perdão só é possível após o início da ação. A renúncia é ato unilateral. O perdão é ato bilateral. Tranquilo? Bem, para finalizar aqui, princípios ainda, aqui da ação penal privada, princípio da indivisibilidade. Bem, lá na ação penal pública, nós vimos lá que a corrente majoritária entende que é possível dividir a ação penal para buscar mais informações. Aqui não. Aqui na ação penal privada, o princípio que é aplicado aqui é o princípio da indivisibilidade, previsto aí no artigo 48 do CPP. E diz que a queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Imaginemos aí, você, Você. Aí, bem, não sei quem é você. Você sofre uma injúria de 2 pessoas ao mesmo tempo. 2 pessoas lhe injuriaram. Pedro e Paulo lhe injuriou, os 2. Aí você tem a possibilidade de ingressar com a queixa-crime em face dos 2. Só que aí depois você tem uma amizade mais com um e mais em relação ao outro. Você decide, não, vou ingressar com a queixa-crime só em face do Pedro e não em face de Paulo. É possível isso, gente? Não, você não pode dividir. Ou você ingressa contra os 2, ou você não ingressa contra ninguém. É isso que é o princípio da indivisibilidade. Se você ingressar só em face de um, o Ministério Público vai lhe questionar. Vem cá, isso é voluntário ou é involuntário? Você está realmente ofertando a queixa em face de um e não de outro? Aí ele vai lhe perguntar. Se você não ofertar em face do outro também, ele vai opinar pela extinção da punibilidade, entendendo ali que você está abrindo mão do seu direito de queixa em relação aos outros 2. Ali, em relação aos 2, tá? Ou você ingressa com a queixa em face dos 2, ou não ingressa contra ninguém, tá? Então o querelante não pode escolher a quem processar quando estiver presentes aí os elementos, tá bom? Então veja que o Ministério Público ele deve fiscalizar a observância do princípio da indivisibilidade, mas ele não pode incluir novos réus. Ele vai opinar pela extinção da punibilidade. Até porque essa omissão ela pode ser voluntária ou involuntária. Se a omissão do querelante for dolosa, o MP vai se manifestar pela extinção da punibilidade. Se a omissão for involuntária, ou seja, não, eu não sei e tal, acabei esquecendo, Então ele vai pedir que você inclua aquele outro cidadão querelante que eventualmente ficou faltando. Tranquilo, gente? Então, fazendo um resumão aqui, nós já vimos hoje o conceito de ação penal, nós vimos fundamento constitucional, características, nós vimos as condições da ação, as 4, sendo que a possibilidade jurídica do pedido não é mais uma categoria autônoma, ela deve ser analisada lá no mérito e não como condição da ação, tá? Nós vimos, além das condições da ação, nós vimos a classificação das ações penais, ação penal privada, ação penal pública, a ação penal pública condicionada à representação incondicionada, ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, personalíssima ou subsidiária da pública, tá? Vimos os princípios comuns a todas as ações, ne procedaio dex ex officio, o princípio da intranscendência e o princípio do ne bis idem processual. E vimos também os princípios comuns, específicos, à ação penal. Nós vimos o princípio da obrigatoriedade, princípio da indesistibilidade ou indisponibilidade e o princípio da divisibilidade. Isso, princípios da ação penal pública. E vimos também os princípios da ação penal privada, conveniência e oportunidade, disponibilidade e, por fim, agora, o princípio da indivisibilidade. Espero que eu tenha ajudado a todos a compreender um pouquinho melhor a matéria. Essa aula vai ficar gravada no meu canal no YouTube, tá, gente? Vou mostrar aqui a minha cara. Pronto. Então, essa matéria vai ficar gravada no YouTube, vocês poderão ter acesso a qualquer momento. Eu vou disponibilizar o link no AVA também e vou disponibilizar no grupo aí extra oficial,
né, do WhatsApp, tá bom, gente? Eu estou gravando essa aula aqui no dia 31, né, às 22 horas e 14 minutos. Estou aqui, eu nem estou em São Luís hoje, né, meu pai acabou que, enfim, isso não veio ao caso, né, eu tive um problema familiar, eu tive que correr aqui para o interior do estado do Maranhão e até por conta dessa questão da pandemia, é até mais interessante que eu nem volte agora para São Luís, mas nós vamos continuar aqui. E aí sempre que não for legal a live, a transmissão ao vivo, eu sempre vou deixar aqui um vídeo gravado, mas aí eu já tomei as providências. Próxima aula a gente vai ter uma transmissão ao vivo bem legal, sem nenhum tipo de intercorrência. Tá bom, gente? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, gente?